Hoje vamos tratar da composição e da estrutura do balanço patrimonial. Ele é um dos principais demonstrativos contábeis da empresa, porque mostra, em uma determinada data, onde os recursos estão aplicados e de onde vieram os recursos que sustentam essa aplicação. Ao final desta apresentação, você terá uma visão clara sobre ativo, passivo, patrimônio líquido, prazos, giro e os primeiros sinais que o balanço pode oferecer sobre a saúde financeira de uma empresa. Podemos imaginar o balanço patrimonial como um retrato da posição financeira da empresa em uma data específica. Ele é dividido em dois lados que precisam permanecer em equilíbrio. No lado esquerdo, temos o ativo, os bens, direitos e valores controlados pela empresa. No lado direito, temos o passivo e o patrimônio líquido. As fontes de recursos que financiaram aqueles bens, direitos e valores. Essa relação é o ponto de partida para compreender toda a lógica patrimonial. O ativo responde a uma pergunta simples: onde a empresa aplicou seus recursos? Nele encontramos, por exemplo, o dinheiro disponível em caixa e bancos, os valores a receber de clientes, os estoques de mercadorias ou matérias-primas, além de máquinas, imóveis, veículos, investimentos e ativos intangíveis. Em outras palavras, o ativo reúne recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a empresa, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Do lado direito do balanço estão as fontes que financiaram o ativo. Uma parte vem de terceiros: fornecedores, bancos, financiadores, empregados, governo e outros credores. A outra parte vem dos próprios sócios, por meio do capital investido, das reservas e dos lucros acumulados. Essa parcela é denominada patrimônio líquido. Portanto, o passivo e o patrimônio líquido explicam de onde vieram os recursos aplicados pela empresa. A equação fundamental do balanço é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso significa que todo recurso aplicado pela empresa possui uma origem correspondente. Se a empresa tem dinheiro em caixa, estoques, máquinas ou imóveis, esses bens foram financiados por capital próprio, por capital de terceiros ou por uma combinação dos dois. Quando o contador fecha o balanço, a igualdade precisa ser mantida. Por isso, também podemos expressar essa lógica como ativo menos passivo, menos patrimônio líquido igual a zero. A contabilidade também considera o tempo como um elemento fundamental. Direitos e obrigações podem ter realização ou vencimento no curto prazo ou no longo prazo. Em regra, são classificados no curto prazo aqueles que se realizam ou se tornam exigíveis até o fim do exercício seguinte. Os demais são classificados no longo prazo. Essa classificação não é apenas formal. Ela ajuda a identificar pressão sobre o caixa, necessidade de financiamento e capacidade de pagamento da empresa. As contas de curto prazo formam os grupos denominados circulantes. No ativo circulante, encontramos principalmente caixa, bancos, aplicações de curto prazo, clientes e estoques. No passivo circulante, estão fornecedores, salários, encargos, tributos e outras obrigações exigíveis no curto prazo. Essas contas acompanham o giro rápido da operação. A empresa compra, produz ou comercializa, vende, recebe, paga suas obrigações e reinicia o ciclo. A qualidade desse giro influencia diretamente a liquidez e a necessidade de capital de giro. As contas não circulantes possuem dinâmica diferente. No ativo não circulante estão investimentos, imóveis, máquinas, instalações, equipamentos, tecnologia e direitos de realização mais longa. No passivo não circulante, encontramos financiamentos e outras obrigações que vencerão em períodos posteriores. Essas contas têm giro mais lento e normalmente estão ligadas à estrutura operacional e aos planos de crescimento da empresa. Por isso, devem ser analisadas em conjunto com a capacidade de geração de caixa e de pagamento ao longo do tempo. O conceito de giro mostra a velocidade de renovação dos saldos patrimoniais. Estoques e contas a receber, por exemplo, costumam girar várias vezes ao longo do ano. Quanto mais eficiente for esse processo,
menor tende a ser a necessidade de recursos imobilizados na operação. Já máquinas, instalações e equipamentos possuem giro muito menor, pois são utilizados durante vários anos. Assim, analisar o giro ajuda a compreender a eficiência operacional, o ciclo financeiro e a intensidade de capital do negócio. Ativos permanentes como máquinas, equipamentos e instalações não mantêm para sempre o mesmo potencial econômico. Com o uso, com o tempo e com a evolução tecnológica, esses bens sofrem perda de capacidade de utilização. A depreciação é o mecanismo contábil que reconhece essa redução de valor, de forma sistemática ao longo da vida útil do ativo. Ela permite uma leitura mais correta dos custos, do resultado e da necessidade futura de renovação dos ativos utilizados pela empresa. A estrutura de capital de uma empresa normalmente combina recursos de terceiros e recursos próprios. O capital de terceiros inclui fornecedores, bancos, financiadores, obrigações trabalhistas, tributárias e outras dívidas. O capital próprio reúne o capital social, as reservas e os resultados acumulados pelos sócios. Não existe uma estrutura universalmente perfeita. O mais importante é que a combinação entre essas fontes seja compatível com o setor, o ciclo operacional, o custo financeiro e a capacidade de pagamento da empresa. Neste exemplo, observamos uma empresa com 60% de seus recursos concentrados no ativo circulante. Isso indica uma participação relevante de recursos que, em tese, podem ser convertidos em caixa no curto prazo, como disponibilidades, clientes e estoques. Do lado das fontes, 40% correspondem a passivos exigíveis e 60% ao patrimônio líquido. As divisões horizontais não são aleatórias. Elas representam a participação proporcional de cada grupo em relação ao total do ativo e do passivo mais patrimônio líquido. O balanço não deve ser interpretado apenas pela observação de saldos isolados. A leitura gerencial surge dos relacionamentos entre os grupos de contas. No exemplo, a empresa possui 60% de ativo circulante, o que pode indicar boa capacidade de conversão de ativos em caixa no curto prazo. Os passivos exigíveis representam 40% das fontes de recursos, enquanto o patrimônio líquido responde por 60%. Isso sugere uma base própria relevante de financiamento. Mas a conclusão definitiva depende da qualidade dos ativos, dos prazos das dívidas, do setor de atividade, do ciclo operacional e, principalmente, da geração de caixa. Para iniciar a leitura de qualquer balanço patrimonial, guarde 3 perguntas. Primeira, onde os recursos da empresa estão aplicados? Segunda, de onde vieram esses recursos? E terceira, os prazos e o ritmo de giro são compatíveis com a operação da empresa? Essas perguntas transformam o balanço em uma ferramenta gerencial. A partir dele, podemos avançar para análises mais profundas de liquidez, endividamento, rentabilidade, solvência e capacidade de geração de valor. Obrigado pela sua atenção. Estamos sempre disponíveis para esclarecimento de dúvidas e ampliação de horizontes. Para comunicação, prefira o WhatsApp. Grande abraço e até o próximo conteúdo.